O senhor vê como está o comércio aqui. Eles quebraram mesmo o país. Quebraram mesmo o país. Ora, quando duas empresas que têm um monopólio no país está dando prejuízo, meu amigo, imagina as outras. Né? É verdade. Eles conseguiram essa proeza de fazer a Petrobras dar prejuízo. E o Correios. Pronto, agora aqui já está no ar. Tudo à sua volta, as circunstâncias, o meio, mostra que os tempos estão difíceis, mas assim diz o Senhor. Como é o nome do pastor da missão? Me deu um branco agora, eu já não ia saber lá também. Da missão pentecostal? É Evaldo. É, pastor Evaldo. Esqueci o nome. Você vê que eu tenho essas coisas, esqueço o nome. E as melhores, apresentação, pastor José Marconi. Muito boa tarde, João Câmara. Hoje, 20 de julho de 2025, domingo. Um domingo chuvoso, um domingo friozinho, né? Um clima agradabilíssimo. E estamos iniciando o nosso programa Dias Melhores. Todos os domingos, né? O dia pode estar até friinho, mas eu tenho uma palavra bem quente, bem viva, que vai aquecer o seu coração. Estamos iniciando esse programa nesse dia de domingo e desde já agradecendo a você que acompanha o nosso trabalho, você que nos recebe através das ondas do rádio da 89 FM, a mais ouvida, né? Programa Dias Melhores. E esse que vos fala, você que ainda não me conhece, estamos nos aplicativos. Eu não costumo nem dizer o nome dos aplicativos, as pessoas estranham isso. É que quem já segue lá, já segue, né? E no Instagram é que tem o nome do programa Dias Melhores. Aí no Instagram tem o canal do programa mesmo, né? Programa Dias Melhores, onde transmitimos ao vivo. Muito bem, hoje domingo eu quero mandar 2 abraços muito especiais. Um é para o pastor Evaldo e a Igreja Missão Evangélica aqui na cidade de João Câmara, que hoje está em aniversário, e me salva a memória, que Deus me guarde a minha memória, mas eu acho que são 50 anos de missão evangélica, e o pastor Evaldo, grande amigo, um grande homem de Deus, grande empresário, uma pessoa dedicada, a quem eu mando o meu abraço e parabéns, né? Parabéns para a igreja, todo o corpo de oficiais, obreiros, aos membros, e parabéns ao pastor. Como também quero mandar um abraço especial e parabenizar primeiro a pessoa do pastor Alex e sua esposa, da Igreja Visão de Deus, também aqui em João Câmara, que está completando 15 anos. Né? Ontem teve uma festa belíssima aqui na rua do hospital, né? A rua do Hospital Geral, perto do supermercado ali, a Igreja Visão de Deus, e está completando 15 anos. É um casal novo, né? Ainda jovem, aliás, um casal jovem, mas muito dedicado à obra, e que Deus tem respondido o empenho dele, né? O zelo, o fazer da obra de Deus aqui na cidade de João Câmara, em sua igreja, né? Então, parabéns a todos os oficiais da Igreja Visão de Deus. Ontem estava de outras cidades, né? Eu estava no culto ali do aniversário do sábado, e tinha Cachoeira do Sapo, aquela dali da Riachuelo, aquelas outras, se eu não me engano, Touros, tinha diversas outras igrejas da denominação. Ali foi uma festa belíssima, né? Uma palavra poderosa, e me convidaram, inclusive, para hoje estar lá ministrando a palavra. Então, hoje, às 18 horas, estaremos lá com a graça de Deus, né? Na Igreja Visão de Deus, do pastor Alex, né? Pastor Alex, ali na rua do hospital. Me deu um branco agora. E para as pessoas que costumam, que gostam dos meus livros, estão para vender ali em Dona Livreira, né? Dona Livreira, ali no residencial Torreão, Rua Vereador Antônio Honorato, 80D.
é uma livraria abençoada, né, que temos aqui, tem diversos livros ali e os meus livros estão para vender na livraria Dona Livreira. Eu penso que para avisos de hoje, era isso que eu tinha preparado. E a palavra que eu tenho para esse dia de domingo, queridos, geralmente no domingo eu estou chegando aqui, já começo a pregar e o tempo que sobrar é o tempo que, se sobrar, a gente coloca hinos. Minha mãe dizia uma coisa que ela já deve ter ouvido de outras pessoas da idade dela, né? Minha mãe foi para o céu com 91 anos e ela dizia, barco perdido, bem carregado. É um ditado, né? Como muitos ditados que a gente escuta, né? Adágios é uma música e andágios são ditados populares, né? Então é um andágio, um ditado popular. Só que esse ditado, ele é usado muitas vezes como assim, se é para se esculhambar tudo, então que vá com a carga toda. Mas quando esse ditado foi criado e ele é interpretado assim, é que se o barco for perdido no meio da tempestade, ele tenha tantas coisas preciosas dentro dele que certamente alguém vai atrás dele. Então que ele esteja bem carregado. E eu achei interessante, eu estava lendo a respeito desse ditado, me lembrei de minha mãe falando isso, e eu quero trazer um texto que fala de barco também, para esse domingo. Pastor, e o que é que eu tenho a ver com barco para a minha vida? Eu tenho certeza absoluta, se você ficar até o final, você vai ser muito abençoado e você vai entender, porque toda a palavra de Deus, ela é aplicável em todas as áreas da nossa vida. E o texto que eu selecionei está exatamente em Lucas, capítulo 5. Diz assim, certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, era um povo que estava lá, não eram os pescadores que vai estar envolvido na história, como você possa estar imaginando. Não, como é que eu vou ser envolvido nessa história? Aonde é que Jesus vai olhar para mim e para a minha história, ou para a minha situação, ou para a minha dificuldade? Bom, Jesus está fazendo aquilo que ele veio para fazer naquela época, que era, vos é chegado o Evangelho, o reino de Deus. Então ele estava fazendo aquilo que ele fazia todos os dias, e os milagres eram consequências, porque quando a vida abre a boca, aí sai vida, sai saúde, sai milagre, sai reconciliação, sai restauração, sai coisas maravilhosas. Então Jesus estava na beira de um lago chamado Genezaré pregando, né? O texto diz que ele estava pregando. E ele está pregando aqui a palavra e ele viu 2 barcos. Bom, olha aí como é as coisas. Às vezes a gente acha que Jesus, o foco de Jesus é só naquele canto, mas a visão de Jesus é ampla, a visão de Deus é ampla. Jesus, ele estava pregando, fazendo exatamente o que ele saiu de manhã para fazer, mas ele está atento à situação das pessoas, ele não desconhece, ele não desconsidera, ele não diz isso é problema seu, isso aí, essa luta é sua. Jesus está pregando aqui de olho no barco acolá, Jesus pregando aqui e olhando para o semblante de alguém e olhando mais ainda, ele olha para o coração da pessoa. Ele olha para a alma da pessoa, ele olha para o pensamento da pessoa, né? E você imagina como é bom ser alvo da atenção de Deus, né? E esses homens dos barcos, que nós vamos fazer a reflexão nessa tarde, eram pescadores profissionais, eram profissionais naquilo que faziam. Se tem alguém que conhecia o que estavam fazendo, eram essas pessoas. Se fosse o sapateiro, seria o Melcides, um cara que sabe fazer as coisas, tá certo? Estou só dando parâmetro para você entender do que é que está tratando aqui o texto. Então, eles estavam desconfortáveis, eles estavam chateados, desapontados, porque não tiveram sucesso em algo que eles eram bons naquilo.
Quando você é muito bom numa coisa, você vai fazer da maneira que foi ensinado, instruído, preparado e que tem funcionado, geralmente daquele jeito dá certo. E quando isso não acontece do jeito, a gente fica triste. E tem um Deus que é bom, um Deus que cura, um Deus que sara, um Deus que resgata, um Deus que restaura. Interessado que isso também chegue na vida daquela pessoa que acha que ele por si só dá conta do recado. Às vezes muitas vezes a gente é muito bom nas coisas, mas o que eu tenho percebido, não só nos meus 30 anos de ministério, mas ao longo da minha vida, no meu trabalho, eu trabalhei minha vida inteira, trabalhei 36 anos, às vezes eu percebo que a gente por si só não dá conta não. E, não, mas eu consegui muitas coisas que eu nem pedi a Deus. Mas tem coisas que chegou na sua vida que você não pediu a Deus e Deus fez e você nem viu que foi Ele que fez. Porque Ele tem interesse. A gente dar glória a Deus é um ato de amor e submissão. Mas Deus não precisa disso, entendeu? Ele já é Deus, que você reconheça, que você não reconheça. Se você quiser, se você não quiser, como diz aquela branco no preto, Ele é Deus e vai continuar Deus. Então, Pedro está lá lavando, teve uma noite difícil, né? Porque um pescador passou a noite inteira. Eu já trabalhei no início da minha profissão, e eu já falei isso até algumas vezes, né? Era no Hospital Valfredo Gugel, e às vezes dava plantão, não é fácil passar a noite trabalhando, né? E ele trabalhou a noite inteira e voltou batendo, como se diz aqui no Nordeste, zero. Uma noite de esforço e zero de resultado. Às vezes a gente tem um dia, uma semana, um mês, um ano, um semestre, 10 anos de esforço e não vem o resultado. E a gente não consegue compreender que tem um Deus pregando ali e aquilo que aquele Deus está pregando ali pode ser aplicado na nossa vida. Ele está lavando as redes e está, de uma certa forma, o cara está na beira de uma praia. Tem uma pessoa do lado, falando, e um monte de gente, certamente milagre acontecendo ali. Vai dizer que não chamou atenção? Chamou atenção. Vai dizer que ele não sabia quem era? Claro que ele sabia quem era. Então, às vezes, a gente sabe que Deus é bom, a gente sabe que Deus cura, que Jesus é bom, que Jesus sara, que Jesus resgata, que Jesus restaura, mas parece que é só para aquele povo que está ali, ouvindo aquele negócio, e eu estou com meus problemas aqui, eu não preciso nem ouvir direito, mas está ouvindo. Está ouvindo, sabe que aquilo é verdade, tem visto os sinais, porque se ele está lavando a rede aqui e está tendo milagre ali, claro que ele está vendo que isso está acontecendo de fato, mas a gente não quer trazer isso para a nossa vida. É mais fácil passar a noite todinha e voltar com a rede batendo do que chegar, olhar para Jesus e em ato de submissão, né? Porque parece que o empoderamento que ensinaram aqui no Brasil é tão poderoso, foi tão empoderado, que não precisa mais nem de Deus, né? E Deus não é cruel, Ele não vai maltratar para a pessoa saber, Ele vai dizer que Ele é socorro bem presente. Aquele que clamar, aquele que invocar, aquele que chamar, aquele que buscar. Eu fico falando essas palavras e cada uma delas tem o seu versículo próprio, né? Buscar-me-eis e me acharei, aquele que me invocar e tal. Muitos versículos falam disso. Só que às vezes a gente prefere passar a noite batendo a rede, jogando rede, e volta de manhã e fica lá lavando as redes com lágrimas, né? Ele estava lavando a rede com água e com lágrimas, porque não é o fato de não ter pego o peixe, é que se não tivesse o peixe, não tinha dinheiro. É que pode ser que alguém tivesse pego e só ele não tivesse pego e a pessoa começa a medir. Por que é que fulano tem sorte e a minha sorte? E nós que somos cristãos aprendemos que nunca foi sorte. Sempre foi Deus, né? E dos impeditivos da gente não querer chamar, vem para cá, fala aqui perto de mim, ou ele ir para lá escutar o que Jesus estava falando,
é a própria consciência. A consciência de pecador. A gente faz o juízo, a gente sabe como a gente é, aí vem a consciência e começa a pensar assim, eu não sou digno disso. Não diz a ninguém, jamais alguém vai chegar e dizer, eu não vou não, porque eu não sou digno disso, eu sou muito pecador, eu erro, eu faço isso, isso, isso. E na verdade, querido, você não precisa dizer a ninguém, nem deve, talvez é algo particular de cada um, mas Deus sabe todas as coisas. Mas a gente não tem que ter temor a Deus. A Bíblia diz, ao coração quebrantado não resistirá ao Senhor. Ele não está dizendo que tem justo. Em canto nenhum na Bíblia diz que o único justo que tem, na verdade, é Jesus Cristo. E nós somos justificados nele. A gente erra, todo mundo erra. Só que o diabo ele fica botando lá, olha, tá vendo ali, ó, aquele povo, né? Estão lá escutando aquela palavra e cada um tá voltando dali com o seu pedaço de bolo, cada um tá saindo dali com sua bênção. E a pessoa sabe que Deus tem poder de abrir a porta, mas o eu, né, quando a gente faz a análise da gente mesmo, né, é melhor continuar na minha dificuldade. É melhor eu não tentar mudar alguma coisa, se acostumar, né? A pessoa se acostuma na rotina da dificuldade. E eu posso lhe garantir isso. Como eu falei, pronto, eu trabalhei no Valfredo Gugel. Nos primeiros dias que eu cheguei naquele hospital, antes de eu entrar no Serviço Público Federal, então eu era muito novo. Eu era novinho, bem novinho. Eu me preparei e... Bom, eu fui capacitado a trabalhar, entendeu? E já novo, eu já de contrato, de carteira assinada e tudo. O cheiro daquele hospital de manhã era uma coisa de você perder o rumo. E com o tempo eu comecei a perceber que não era de manhã, o cheiro era toda hora e tinha dia que estava pior. A questão é que de manhã você chegava da sua casa, aquele cheirinho gostoso da sua cama, do seu travesseirinho, dos seus... Tem gente que dorme com um paninho de lado, ou com o amorzinho de lado, né? Aquele cheirinho gostoso. E chegar no ambiente do hospital, aquele cheiro denso. E com o passar do tempo, aquilo para mim não fazia diferença de nada. Quando dava a hora de descer para comer, se eu estivesse no plantão de meia-noite, batia a hora da ceia de meia-noite, eu descia, comia igual um leão. Eu era novo, não estava nem aí se tinha tido cheiro ou não tinha. Porque a pessoa se acostuma com o cheiro. A gente se acostuma com cheiro ruim, com tempo ruim, se acostuma com comida ruim, com lugar ruim, com pessoas ruins. A gente começa a se acostumar com aquilo e começa a achar que aquilo é normal. Eu vi um sábio hindu, que desses que passam em aplicativo, ele dizendo, olha, a boca está muito perto do nariz, mas a pessoa que tem um hálito pesado, o nariz dele não consegue, ele percebe se for no outro. O da pessoa mesmo, a pessoa se acostuma. Mas Deus não se acostuma que a gente esteja em situação de desfavor. Jesus está pregando e olhando aquele homem. Aquele homem estava igual o samba do compositor brasileiro Martinho da Vila, né? Porque o brasileiro gosta muito de usar, que diz que deixa a vida. E é melhor levar o Senhor da vida, levar a vida da gente, né? Conduzir a vida da gente. Quando eu estava vendo essa questão de se acostumar com o que não é bom e estranhar alguma coisa melhor que Deus queira dar, eu estava refletindo, eu vou voltar um pouquinho, é bem rapidinho, mas depois eu volto para o texto de Lucas. Quando o povo hebreu, que não era judeu ainda, era hebreu, né? Eles estavam escravos no Egito. Porque no Evangelho também fala isso. O menino, Lucas 15, fala de um jovem que perdeu todo o dinheiro e daqui a pouco ele estava
querendo comer comida de porco e não tinha. E eu fiquei imaginando assim, qual é a melhor comida? A do empregador ou do empregado? Eu lendo Lucas 15. Claro que o empregador, ele vai ter uma comida que ele tem dinheiro para comprar uma comida melhor. Mas qual é a melhor comida? A do empregado ou a do escravo? Bom, o empregado, querendo ou não, ele também tem o dinheiro e tem as escolhas dele. Já o escravo, ele não tem escolha de nada. Segundo as culturas antigas, o escravo não teria nem alma. Olha só que situação. Por isso que é tão pesada essa palavra escravo, né? Ele perde a identidade da alma. Ele perde a sua natureza. Então, esse povo do Egito, daqui a pouco eu volto para o barco. É só para você entender como às vezes a gente tem dificuldade de receber alguma coisa de bênção, de mudança de vida. Eu não venho aqui pregar para você... Não, porque pastor Marconi orou e saiu o meu carro. Tem muita gente que é feiticeiro, tem muita gente que não crê em Deus e tem carro. Não, porque eu vim aqui para... Isso aí, tem muita gente que é para mudar a vida, querido. É para que seja abençoado, para que você tenha encontros com Jesus, para você caminhe com Jesus, para que você cheire o bom perfume de Cristo, que seu perfume seja a rosa de Saron, entendeu? Eu venho pregar aqui para que haja mudança literal, definitiva na nossa vida. As dificuldades não vão acabar, nunca acabou e nunca acabarão, porque quem disse isso foi Jesus Cristo. Os dias são maus, basta cada dia a sua luta, todo dia vai ter luta. O diferencial é quem é que está lutando no nosso lado. E às vezes a gente está assim, lavando a rede sozinho, entendeu? Os nossos prantos, tá lá as dívidas para pagar, tá aí, amanheceu o dia, só vou poder tentar de novo de noite. E tem alguém pregando ali, o nome dessa pessoa pregando é Jesus Cristo, e a gente escuta e diz, esse homem está fazendo, essa palavra que ele fala faz todo sentido. É uma palavra poderosa. E a pessoa olha de novo, tem milagre. Quando ele fala ali, tem milagres acontecendo, mas a minha vida, não sei se eu quero mudar. Então, por isso que eu estou falando essa questão dos escravos. Né? Em Êxodo 16, Deus vai e tira aquele povo, né? 400 anos escravo. Escravo é assim, uma chicotada para acordar, uma chicotada para escovar os dentes, uma chicotada para pegar ânimo, entra na fila, quebra pedra, tome chicotada, se cansar, tome chicote, que é para aprender a ter disposição. Esse é o ritmo de escravo. Eu fui em Minas Gerais algumas vezes, não foi? Em Ouro Preto, Samaria, Mariana, e alguns museus, pelos instrumentos que tinha ali, dá para se perceber que a vida de escravo, ninguém deseja aquilo. Ninguém. Pergunta uma pessoa alforriada se ele queria voltar a ser escravo. Se houvesse oportunidade, ele fugiria, porque era melhor tentar morrer fugindo do que continuar sendo horrível. Horrível. Bom, Deus diz, vamos tirar esse povo, tira o povo, vai, começa a caminhar, e aquelas pessoas estão caminhando, cada um com suas cargas, e passa Deus abre o mar vermelho. Já pensou você ver Deus fazendo algo do tamanho do mar vermelho se abrindo? Ah, pastor, isso aí é conversa de religioso. Então você vai lá e fala com os antropólogos, os geólogos, as pessoas que dizem esses feitos aconteceram. Se você tiver cultura, sabedoria e prova que se sobrepõe às provas que tem até hoje, aí talvez você não precise nem acreditar. Mas até hoje está provado que aconteceu essas coisas. Você vai no Oriente Médio, você vai ver. No Oriente Médio, não, você vai ao Oriente e você vai ver. Então, aquele povo está saindo e daqui a pouco começa a ficar enjoadinho de Deus, né? E começa a ter saudade da chicotada. Olha que aqui no capítulo 16, versículo 3, diz, se pelo menos a gente estivesse no Egito para morrer lá. Olha, Deus está dizendo, estou levando você para uma terra que mana leite e mel, sua vida vai ser diferente, você vai ter dignidade, você vai ter honra, você vai ter qualidade de vida, vai ter família, vai ter bens, propósito, vai construir família, seus filhos vão ser seus, não vai ser de escravo, ninguém vai tocar em você, sua vida vai ser maravilhosa, vai ter luta, vai ter que trabalhar, mas eu vou estar com vocês. Aí qual é a resposta dele? Se a gente pudesse estar lá no Egito para morrer.
Que tipo de escolha é essa que a pessoa faz? Ah, se eu tivesse lá no Egito para morrer, que eu tenho uma saudade tão grande que não era nem alho, nem polho. É o alho mais inferior que tem. E uma massa, uma ração lá que ele botava para os escravos comer. Uma vez por dia, no final da noite, antes de levar a surra para se deitar, né? Porque de noite, escravo não tem coxa especial para se cobrir. Então, para esquentar o couro para dormir, levavam outra surra. Não é exagero que eu estou te falando. E ia dormir com couro quente, como a gente aprende aqui no Nordeste, né? Quer levar uma surra para ir dormir com couro quente? Aí o menino, não. Pois é, levava uma surra e ia dormir com couro quente, para no outro dia levar outra surra para... Essa era a vida. Daqui a pouco os caras estão lembrando disso como uma coisa até... Não era tão ruim assim não, não era que... Era até botar lá porque morria já lá, ó. E Deus envia o maná, né? Diz que o maná era do tamanho de um grão de coentro e tinha gosto de biscoito novo com mel. Todos os dias, Deus disse, olha, enquanto vocês estiverem caminhando, vai ter isso aí. Não precisa nem guardar. Olha o que é você ter um Deus de provisão. Às vezes você quer ter certeza de ter um cofre lotado de dinheiro. E às vezes você só precisa saber que não vai faltar amanhã. Que o dia de lavar a rede batendo porque não pegou nada não vai acontecer na sua vida, porque pode não ter de encher o cofre, mas vai ter o suficiente para você ser honrado, pagar suas contas, não andar se escondendo, não ser envergonhado, não ter o nome no SPC, porque Deus diz que nos coloca em lugar de honra. Ele diz, você é cabeça, não é cauda. Você emprestará, não pedirá emprestado. E no lugar de desonra, você andará em honra. Quem? Quem deixa o ouvido para olhar lá e dizer, rapaz, ele está pregando ali, mas isso não é para minha vida não. Eu prefiro ficar aqui lavando a rede, sofrendo sozinho. Eu prefiro ser escravo lá no Egito. Eu prefiro ser escravo. O Egito, no novo tempo, no mundo atual, tem conotação do pecado, né? Eu prefiro ser escravo, levar a surra do pecado, né? Do Egito, pecado, no mundo de hoje. Nada a ver com o país de lá. A conotação que se faz hoje é que a pessoa que vive no Egito tem associação a uma vida de escolha espontânea por uma vida longe de Deus e perto do pecado, né? Deus coloca esse maná e as pessoas... E um dia Moisés está triste e apreensivo porque o povo é muito rebelde, o povo... Como é que pode? Acabou de ter um milagre tamanho, então a gente está em direção, só porque eu não estou dizendo a ele quando é que vai chegar no lugar da bênção, que às vezes a gente fica irritadinho, porque Deus não disse ainda o dia que a bênção vai chegar, onde vai chegar, como vai chegar, a gente já fica... E Moisés foi falar com Deus, subiu um monte, né, para falar com Deus, que é onde ele recebeu as tábuas dos mandamentos, e... O povo ficou lá embaixo e disse, vamos fazer uma imagem para adorar a Deus. Aí os outros, bora. Aí cada um deu umas pulseiras de ouro, corrente, não sei o que, lá vai. Daqui a pouco foi fazer a imagem de Deus, o que é que saiu? Um bezerro. Quem era o bezerro? O Deus do Egito. Às vezes a pessoa sai do Egito, mas o Egito não sai de dentro da pessoa. Mas quer mudança, quer transformação. E Deus é Deus de cuidado. Ele sabe o que é apropriado. A gente acha que é apropriado para a nossa vida pela visão das outras pessoas, né? As pessoas condicionam o que é que a gente é apropriado para a nossa vida. Não, mas isso aí não é para... Isso é para aquele povo religioso, povo, né, que... E não se trata de ser religioso, se trata de ser abençoado por Deus. Bom, o povo está escutando Jesus Cristo falar, pregando na beira do lago de Genezaré, e Jesus está falando para cá e olhando ali para aquele homem sacudindo as suas redes, lavando as redes. Passou a noite inteira pescando, não pegou absolutamente nada.
E, como eu falei, não adiantaria ele sair durante o dia, porque quem é pescador sabe que determinado tipo de peixe só dá naquele horário. Não adianta você tentar, porque o peixe se recolhe a outro lugar e Pedro vai limpar as redes. Querido, eu queria falar um pouquinho a respeito de lavar as redes. Sempre que a gente tem um dia mais difícil, sempre que a gente tem uma circunstância mais difícil, sempre que a gente tem um relacionamento mais difícil, é importante lavar as redes. Olha, quando um nordestino ou essas pessoas da praia do Nordeste, eles jogam a tarrafa, 100 vezes que ele jogar a tarrafa, ela volta com algum peixe e também volta com sargaço. 100 vezes que ele jogar a tarrafa, 100 vezes ele vai lavar a tarrafa. 100. Se jogar 200 vezes que ele jogar, 200 vezes para tirar o peso da rede. Essas redes aqui não era de nada, né? Era rede de cordas, redes pesadas. E às vezes a rede da nossa vida está pesada e precisa ser aliviada. Precisa tirar o lixo, tirar o sargaço, tirar os juncos, tirar aquilo que não é conveniente, porque a rede é o instrumento. Né? Isso pode ser a rede emocional, pode ser a rede da nossa empresa. Às vezes a gente vai acumulando coisas, a rede vai pesando, e não é à toa que está aqui citando. Podia dizer, e Pedro está sentado na beira da praia chorando com ódio porque não pescou coisa nenhuma. Não, ele disse que Pedro sabe que é necessário lavar as redes. Talvez você que esteja me escutando no Instagram, no TikTok, no Kawaii, talvez seja necessário você aplicar isso na sua vida. Talvez seja necessário você lavar as redes. Para começar de novo. Para começar maneiro, para começar suave, né? Bom, Pedro está lá limpando a rede. Para Pedro é tarde demais, para Jesus é cedo e está na hora, né? Para definitivamente era tarde demais. Não tinha mais como ele ir pescar, ou ganhar algum dinheiro, ou pagar as suas dúvidas. Para Pedro é tarde demais. Para Jesus ainda é cedo e está na hora. Para Pedro não tinha mais nada a fazer. Jesus tinha certeza que podia fazer muita coisa, né? Então, Pedro era uma boa pessoa, bom profissional. Às vezes a gente até assim, né? A gente é boa pessoa. Fulano é uma pessoa tão boa, ele não acredita em Deus, mas é uma pessoa tão boa, faz as escolhas boas. Mas os resultados não é aqueles resultados que aquela pessoa está desejando. Mas Deus sabe qual é o resultado que seria maravilhoso. Pedro jamais imaginou que iria acontecer na vida dele, como eu e você, como você que está me escutando, não pode imaginar o que Deus tem para... As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para aqueles. Não é para todo mundo, não é para todo mundo. Jesus está disponível. É tão agravante a pessoa dizer isso, porque ele é tão precioso, tão grande, mas Jesus está acessível. Ele morreu para que todas as pessoas tivessem acesso a Deus. E por consequência a ele. Né? E isso na nossa mente humana, isso é para todo mundo, mas as bênçãos não é para todo mundo. Tá certo? Aqueles. E como é que eu faço isso? Qual o sacrifício que eu tenho que fazer? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É salvo a alma e é salvo das circunstâncias. Quando não tiver mais a quem apelar, então, esse homem, ele era boa pessoa, ele escolheu o horário certo, escolheu o barco certo, escolheu a rede certa, escolheu o horário certo, a maré certa, mas o seu resultado não foi certo. Jesus podia... Ele não foi pregar lá no Lago Genezaré, ele podia ter terminado de pregar, quem curou, curou, quem sarou, sarou, quem ouviu, ouviu, e voltar para fazer outra coisa que ele... Mas Jesus, lá vem Jesus caminhando em direção a Pedro. Sabe, às vezes Jesus está caminhando na sua direção e a gente ainda fica inquieto.
Imagine comigo o olhar de Pedro, lá vem ele. Eu não acredito que ele vem falar comigo. Eu aqui cansado. Eu aqui com sono. Eu às vezes, eu não consigo me conter. Se eu vir alguém em aflição, eu procuro... eu sou uma pessoa muito bem... instruída no meu comportamento. Então, eu tenho um jeito de chegar com falar com as pessoas. Eu não chego falando... minha mãe ensinou a entrar e a sair. Mas, se uma coisa está afligindo uma pessoa, voluntariamente, aquilo me incomoda e eu tento de alguma forma... E algumas vezes eu fui rechaçado, assim, eu já recebi tanta palavra hostil, porque, tipo assim, é da sua conta, deixe... O cara nem sabe se o que é que você quer ajudar, mas às vezes a hostilidade é a primeira resposta que o outro lado dá, e eu nunca tomei isso como uma ofensa, é porque o ser humano, às vezes, nem para ser ajudado, ele quer baixar a guarda. Nem para ser ajudado, ele quer ser... Então... Jesus está pregando aqui, olhando para Pedro, aí Pedro está lá, lavando a rede, dá uma olhadinha, Jesus está olhando para mim, dá uma olhadinha, Jesus está olhando para mim, e você está fazendo suas coisas, e quando você dá uma olhadinha, Jesus está olhando para você, você dá uma olhadinha, Jesus parece que parou de falar e está olhando para mim, e você dá uma olhadinha, misericórdia, ele se levantou, está vindo na minha direção. Em vez de você ficar feliz... Em vez de você imaginar assim, agora a minha situação vai mudar, agora as coisas vão dar certo, porque Ele é poderoso. Todo mundo ali naquela região sabia o que estava acontecendo quando Jesus chegava perto de uma situação. Se tivesse cego, via, se tivesse aleijado, andava, se tivesse morto, voltava a viver, se tivesse louco, voltava à sobriedade, fosse a situação que fosse, a simples presença de Jesus Cristo já trazia mudanças profundas, vida, restauração, saúde, alegria. E esse Jesus vai se direcionando em direção a Pedro. Imagina a aflição dele, o aborrecimento dele, eu não acredito. Depois de uma noite ruim, eu vendo os outros até pegaram, eu não peguei nada. Eu aqui zero de peixe, lavando a rede, já com ódio, porque tem que lavar as redes, mas eu aqui sacudindo essa rede pesada de corda. Lá, e achar pouco, lá vem ele pregar, quer ver que ele vai falar das coisas de Deus para mim, um profissional que eu não preciso nem dessas coisas, e Deus não está indo só para pregar as coisas de Deus, Deus está indo para mudar a vida dele. Deus está falando com você para mudar a sua vida. Deus está falando. O humor de Pedro, eu imagino que nesse momento deve estar horrível, né? Se ele tinha contas a pagar, se ele... Pedro estava escutando Jesus? Não, ele estava ouvindo de longe, mas ele não estava lá prestando atenção, escutando, né? Pedro foi lá onde Jesus estava pregando? Não. Ele ficou lavando a rede, revoltado lá. Ele pediu, depois quando terminar aí de pregar, Jesus, dê uma passadinha aqui no barco para me bater um papinho e até falar aqui um negócio que estou meio preocupado, que eu tenho uns compromissos e não está entrando dinheiro. Não. Bom, diante de tudo isso, dentro das vaidades da gente do século XXI, do Brasil, do Nordeste, do Sudeste, da Europa, da onde estiver me escutando nessa noite, você sendo Jesus, você ia até ele? Sendo eu, não iria, porque a gente sabe a reação. Eu sei por mim, porque às vezes eu tentei ajudar e quase eu levo um esculacho. Às vezes as pessoas são... Mas Jesus não se importa com isso. Porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio para esses que estão chorando. Está lá Isaías, está lá nos evangélicos. Ele sabe, ele às vezes não tem nem a convocação. Pedro não chamou, Pedro não falou, Pedro não deu nem muita atenção ao que ele estava falando lá, mas Jesus vai até ele. Jesus olha para ele e pede uma coisa que eu acho que daria mais ódio ainda. Jesus disse, me empresta aí seu barco. Ele com ódio, passou a noite todinha sem pegar nada, o cara ainda vem pedir o barco dele emprestado. A gente não é assim com Jesus, né? Tudo que é da gente e Jesus é problema dele. E ainda diz assim, Deus é Deus, Deus não precisa de nada de ninguém aqui da terra não.
Bom, ele vai usar a gente e as coisas da gente aqui na terra para abençoar a gente e as coisas da gente aqui na terra. Só que a falta de entendimento. Aí às vezes precisa Jesus chegar pertinho, para a pessoa sentir o calor de Jesus, dar aquela olhadinha no olho, porque ele é a verdade. Quando você olha no olho da verdade, não tem como você enxergar mentira. Não tem. Quando você olha no olho da verdade, você vai encontrar a verdade. E Pai, Filho e Espírito Santo são um. Então, quando Jesus falava, ainda tinha o Espírito Santo de Deus que convence o homem. Jesus falava e o Espírito Santo, amém, e aquilo é mesmo. Aquilo a gente já escuta, é verdade. E a gente que vive num ambiente cristão, que seja na missa, que seja no culto cristão, que seja cada um dentro da sua religião, quando você é de Deus, é verdade, Jesus, é verdade. A gente sabe que quem é errado é a gente, quem trapaceia mentalmente, a gente trapaceia com a gente mesmo. Era melhor eu estar no Egito, eu queria morrer. Eu já vi isso, as pessoas. Eu queria era morrer. Não quer não, você não quer morrer, você quer acabar essa dor, você quer acabar essa tristeza. Você quer acabar essa situação, você quer ter vida e dignidade, e eu estou falando aqui de alguém que pode trazer vida e dignidade e está caminhando em direção à sua vida, como fez caminhando em direção a Pedro, né? Presta aí seu barco. Bom, é difícil você negar alguma coisa. O mundo de hoje, o povo está tão depravado que dizem coisas horríveis com Jesus, fazem coisas horríveis, citando Jesus, mas antes havia mais temor. E quando o Filho de Deus pede alguma coisa, literalmente assim, presentemente, fica difícil de negar. Ele dá o barco. Mas aí ele podia ter ido para casa dormir, não podia? Quem passou a noite todinha ralando, pescando, frustrado, com vergonha. Todo mundo olhando para Pedro agora. E todo mundo olhando que o balaio de Pedro estava seco. Seco é a mesma coisa que vazio ou coisa nenhuma. Se tinha alguém com balaio cheio, era do quarto barco para lá. Mas nesse barco aqui, zero. Cesto vazio, balaio vazio, sem nada, rede vazia e já de pendurada para secar. Jesus diz, me presta aí seu barco. E Pedro podia ter ido para casa, vou me esconder, vou dormir. Ele fica escutando a palavra. Você está vendo como é importante ouvir a palavra de Deus? A Bíblia não diz o que é que Jesus pregou, que é exatamente para quando eu fosse pregar aqui nesse domingo, dia 20/7 de 2025, eu não ter que me esforçar, sabe, querer pregar uma coisa que só Jesus sabe pregar para o seu coração, como agora Deus está falando no seu coração. Cada um, o Espírito Santo de Deus está falando no seu coração. Não é no meu falar, é no falar de Deus. Eu estou dizendo o que aconteceu. Como Deus fala, aí é você e Deus. Tá certo? Zafira. Jesus fica pregando, Pedro fica escutando. E aquela mensagem vai envolvendo. E aquela mentalidade de eu nasci para isso mesmo, minha família, todo mundo é assim, começa a dar lugar, eis que eu tenho preparado coisas novas para a sua vida. No lugar da tristeza haverá alegria, no lugar de choro haverá riso, no lugar de pranto e ranger haverá sol e florescer. E eu vou trazer vida, eu vou trazer saúde, eu vou trazer unidade, eu vou trazer restauração. Pedro vai escutando aquilo e tem a metade daquele povo, é verdade, ele já fez isso na minha vida, eu era aleijado, eu era cego, eu era isso, eu era louco, eu era jogado, eu era solitário, eu não tinha família, eu era isso, eu era aquilo, e o povo tudo é verdade, Jesus foi comigo mesmo, ele está dizendo, mas foi comigo, o pessoal lá do meio da plateia, ele está dizendo isso aí, mas comigo ele fez assim, tá vendo essa mão? Era assim, agora tá, olha aí, agora eu estou podendo trabalhar, e não tinha condição e, bom, Pedro está ouvindo a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir. Quando termina o sermão, se começou logo cedo, na hora que Pedro estava lavando a rede, quando terminou, não sei lhe dizer quanto tempo passou.
Mas sei que uma vez Jesus demorou na pregação, a ponto do povo, no Sermão da Montanha, as pessoas ficaram com muita fome. Então demorou. Eu não sei quanto tempo passou. Eu sei quando terminou, aí Pedro chegou, tá olhando para Jesus e disse, pronto, tá liberado o barco. Ele disse, não, agora você entra no barco e lança-te lá para o fundo. Vai lá para o fundo. Ora, o pescador profissional aqui, querido ouvinte que está me ouvindo no programa Dias Melhores, quem é o pescador dos dois? É Jesus ou é Pedro? E Pedro é pescador desde o avô dele, desde o pai dele, Jonas. Simão Bar Jonas, Simão filho de Jonas. Jonas era o cara que tinha uma empresa de barco. Não tem esses donos de barco que botam barco para alugar? Pronto, era o pai de Pedro. Ele tinha alguns barcos, tá certo? O avô dele tinha barco. Então, dentre Jesus e Pedro, o pescador profissional aqui, quem se achava pescador era o Pedro. E vem esse estranho e diz, vá lá para o fundo. Talvez você estranhe Deus, talvez você estranhe Jesus, e Deus está dando orientações à sua vida, e que não faria nenhum sentido você atender, você obedecer, você cumprir. Mas você sabe o que foi que aconteceu? Ele foi. Você acredita? Um pescador profissional que passou a noite inteira sabendo que naquela hora não tem peixe, muito menos no lugar onde Jesus está dizendo, e o dono do barco é Pedro. E chega um estranho chamado Jesus Cristo e diz, muito bem, terminei de pregar, agora você pega seu barco e pega aquela rede que você lavou, eu vou sujar minha rede de novo. Vai, pega a rede, leva uma quantidade boa, pode levar, bota dentro do barco, vamos lá que a gente vai a um lugar acolá. E Pedro era o dono do barco. Mas eu vou te dizer uma coisa, você que me segue no Kawaii, você que me segue no Instagram, no TikTok, a casa pode ser sua, o casamento pode ser seu, o comércio pode ser seu, a peleja pode ser sua, mas o mar é de Deus. O mar é de Jesus. O que quer dizer que Ele é Senhor de tudo na tua vida. O barco pode ser de Pedro, mas o mar pertence a Deus. O barco não dá ordem ao mar, mas Deus dá. Ao mar, ao vento, à tempestade, o trovão, os ruídos. Deus dá ordem e essas coisas escuta. O único ser, nem os animais suportam são contra o falar de Deus. Quando Jesus estava sendo crucificado, disse que os animais enlouqueceram na terra, era tudo correndo para lá e para cá, porque os animais atendem a voz. O cervo anela, cheira o cheiro de Jesus, os animais têm reverência. O único ser que tem resistência a Deus é eu e você, que temos o livre-arbítrio, temos a capacidade de preferir. Eu quero mesmo é morrer no deserto, lá no Egito. Eu prefiro mesmo estar lá na chicotada 6 da manhã, às 6 da noite, e de novo levar outra surra para dormir. Aquilo era bom demais, depois a gente morria. Enquanto Deus tem vida, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Sacudida, transbordante. A bênção de Deus, a vida de Deus, a mudança de Deus, quer dizer, a circunstância do que está aqui. Então, Pedro, ele era dono do barco. Jesus não era o dono do barco, mas era o dono do mar. Então, Pedro sabia onde pescar, né? Certamente não era lugar onde Jesus mandou. Então Pedro tinha a prática, a experiência e o que todo mundo faz dentro do negócio. Deus, ele sabe onde os peixes estão. Somente. Não é aonde eu imagino que os peixes estejam. Deus sabe aonde os peixes estão. Ele faz mais, ele diz, e eu farei com que a bênção, está na Bíblia, a bênção de Deus te perseguirá. Já pensou você correndo na frente e a bênção de Deus correndo atrás para te pegar e vai te pegar? Olha, mas tem gente que prefere estar na chibatada no deserto do Egito, como o texto que a gente leu. Então, Deus sabe onde os peixes estão
E esses peixes obedecem o mandar de Deus. Você está vendo a diferença? Você imagina Jesus sentado. Há muitos anos atrás eu pregando esse texto e eu fiquei imaginando Jesus sentado lá na polpa do barco e botando a mãozinha dele dentro do mar da tua vida e atraindo coisas boas. E as bênçãos de Deus começam a se comunicar abaixo da lâmina da água. Bora, que ele vai lançar a rede. E por quê? Não quero saber por que Deus está dizendo que é quando lançar a rede, não é nem para esperar a rede descer. Quando a rede começar a cair, a gente já tem que pinotar dentro dessa rede. Tem que pesar bastante. Por quê? Porque Deus quer assim. Vamos alegrar Deus. E, consequentemente, alegrar a sua vida. Tem um dos meus filhos na festa, chama Salles. Eu não sei nem qual o aplicativo que está o TikTok aqui, mas ele entra muito no TikTok. Quando entrou a pandemia, ele tinha feito um investimento muito grande, tinha mudado de prédio, e ele é um homem muito temente a Deus, ele tem uma equipe muito grande que trabalha com ele, ele fez um investimento tão alto, e aí, pum, aí entrou a pandemia. E na pandemia, todos os comércios receberam ordem de fechar as portas. Quem é que não se lembra disso? Mas ele sempre foi fiel a Deus. Fiel em todas as áreas. Fiel no amor, no serviço, no dízimo dele. Um homem fiel a Deus. A família dele, a mãe dele é dirigente de circo de oração. Orou muito por mim. Eu espero que ela não pare de orar não. E se tem alguém da família me escutando aí nos aplicativos ou na rádio, diga a ela que continue orando por mim, porque eu preciso muito da oração de vocês. Tá certo? As suas orações é que me sustentam. Que agrado a Deus para me sustentar, Deus me sustentar. A oração de vocês é que me leva ao cuidado de Deus. Bom, entrou a pandemia, fecha tudo que é porta. E esse homem, né, jovem empresário, com uma responsabilidade, uma quantidade enorme de funcionário, e vai ter que bater porta e fechar. Vai não, sabe por quê? Porque Deus antevê as situações. E esse lugar que ele teve que mudar e fez um investimento muito grande de dinheiro para ir, ninguém sabia, mas ele ficava no começo de uma BR. E para a lei da pandemia, quem tivesse em BR poderia estar com as portas abertas. Pum! Pum! Não é pum! Pum! Como é bom servir a Jesus Cristo. Como é bom deixar Jesus chegar perto, né? Da vida, do comércio, das relações, do casamento, das amizades, dos estudos. Como é bom deixar Jesus chegar perto. É verdade? Bom, o Pedro está lá andando, Jesus, eu não sei especificar muito bem se Jesus estava dentro do barco ou ficou esperando na beira da praia. Creio eu e desejo até crer assim, que Jesus está sentado pertinho, porque Jesus gosta de ficar pertinho para ver a bênção. Jesus gosta de ver seus olhinhos cheios de lágrimas de felicidade. Jesus gosta de ver quando você sorri. Aí eu creio que Jesus estava sentado pertinho, porque aquilo era surpresa para Pedro, nunca vai ser surpresa para Jesus. Jesus não pode ser surpreendido. Sabe o que é que a gente surpreende Jesus? Quando a gente agradece, quando a gente chora de emoção. Os outros, Pedro está lá pescando com vergonha. O que é que eu vim fazer nesse lugar? Todo mundo ali na praia olhando para mim. Eu aqui, ainda tem esse homem de fora aqui, sentado. Você não pega nada. Que coisa difícil vai ser na minha vida, né? Toda a atenção está lá. E Jesus diz, joga a rede. Olha, querido, quando ele joga a rede começa a pesar de uma maneira que assustou um pescador. Um pescador veterano de mais de 30 anos, ele não se assusta com pouco. Eu já tive algumas vezes trabalhando e no meu ofício dentro de barco, né? Porque nesse tempo que eu saí do Valfredo Gurgel, quem era enfermeiro, ele era muito requisitado pela Petrobras. Tinha muito assédio para tentar contratar a gente. Era difícil contratar um enfermeiro antigamente. Então, eu passei ainda um ano depois que saí do Valfredo Gurgel, ainda fui para a plataforma, ainda passei um ano. Mas eu tinha medo do mar. O que eu quero dizer é que o mar assusta muita gente. Então,
Mas também não é qualquer mar que assusta um pescador. O pescador ele não se assusta com qualquer coisa. Mas diz que Pedro, um pescador experiente, ele se desesperou. Primeiro ele acreditou, foi, jogou a rede, mesmo sem querer, uma parte dele querendo, outra parte sem querer, mas sem querer querendo eu vou jogar, e jogou. E quando a rede já bateu, Deus deu ordem, diz, é para tudo que tiver de peixe, chama os primos, chama todo mundo. Eu quero os parentes dos peixes, não, mas é de outra espécie, não interessa, agora é para entrar todo mundo, e entrou peixe, mas entrou muito. Entrou a ponto dele começar a gritar, e o pessoal da praia dizendo o que é, ele endoidou, passou a noite, não pegou nada. Vem de manhã, sai uma hora dessa e tá gritando pra gente o que é que esse homem quer. E ele, venha. Quando os caras chegarem, me ajuda aqui a tirar, que joga a rede de vocês também pra ver se alivia a minha, porque vai virar o barco. Bom, vai rasgar a rede. Nem vai virar o barco, nem vai rasgar a rede, porque quem tá no barco é aquele que envia a bênção. Sabe a bênção diferencial? Pedro era o dono do barco, mas Jesus é o carpinteiro. Quando eu disse que tem coisa na nossa vida que a gente não sabe quem foi que fez, eu não posso lhe precisar que foi a empresa de Jesus, né, José e companhia, que fez aquele barco. Mas eu quero imaginar que não tinha muito barco naquele, ou muito carpinteiro assim naquele tempo não, né? Devia ter um carpinteiro em cada esquina não. Então tem coisas na nossa vida que foi Jesus que fez na sua vida e você só não tomou conhecimento. E eles puxaram a rede. Deus, ele tem a reserva. Deus sabe. E esses homens tiveram que pedir ajuda para poder compartilhar a bênção que receberam de Deus. Como eu falei, o dia podia ainda estar chuvoso, friozinho, mas essa é uma palavra que vai aquecer a tua vida. Guarde ela com muito carinho. Aplique ela no seu coração. Deixe Jesus chegar pertinho de você. Escute Jesus falar. Faça aquilo que Jesus falar ao seu coração. E os resultados da sua vida serão diferentes. Programa Dias Melhores. Já estamos passando das 17 horas. Programa Dias Melhores da sua 89 FM. Aqui seu amigo, o pastor José Marconi. Daqui a poucos minutinhos, a partir das 18 horas, estaremos na Igreja Visão de Deus, aniversário de 15 anos, né, da Igreja Visão de Deus. Ontem foi uma festa belíssima e hoje é culto da família. E nós vamos estar ali levando uma palavra para a glória de Deus. A paz do Senhor Jesus, que Deus vos abençoe e vos guarde e até domingo com a graça de Deus. Olha, esse aqui teve 340, vou fechar isso. É bom, né? Não é demais, homem. Esse aqui. Eu sou matuto, tem que fechar um por um. Terminar. Eita, não sei nem o que é isso. Tá? O que é isso? E esse aqui não aparece não. Vou fechar.